Então quer dizer que a Mercedes tinha um super motor e agora não vai ter mais? O que está acontecendo, Sérgio? Olá, seja muito bem-vindo, esse é o Boteco a Filme, meu nome é Sérgio Severinis, tá vendo que a gente está fazendo umas mudanças aqui no cenário, né? Na verdade, olha a zona que está aqui embaixo, vou até mostrar para vocês, será que eu consigo? Olha só a loucura que tá aqui, que eu tô fazendo algumas alterações justamente para deixar o boteco ainda mais legal para vocês, tudo bem? Mas vamos parar de churumelas e tentar explicar o que está acontecendo com essa história do modo festa. Lá em 2018, no GP da Austrália, o Hamilton marcou a pole position e logo depois da corrida ele batizou um modo do motor de modo festa, Party Mode. E aí ficou todo mundo de olho nisso. Note que eu tô falando 2018, primeira corrida do ano. E aí a gente passou por tantas mudanças, a Ferrari fez aquele motor que era um míssil e depois descobriu-se, provavelmente, não tem confirmação disso, mas descobriu-se que o motor estava irregular e agora, depois daquele acordo da FIA no início do ano, acordo bem do esquisito, parece não, né? A FIA confirmou que proibirá o modo festa a partir do GP da Bélgica, próxima corrida da temporada, na próxima semana. Essa proibição aconteceria, na verdade, no início do campeonato do ano que vem, mas a FIA acabou decidindo adiantar essa proibição justamente para o GP da Bélgica. Logo, uma pista que é sensível de motor, né? Tá bom, Sérgio, eu entendi, vão proibir isso daí, mas o que é esse modo festa? Seguinte, a gente tem que lembrar uma coisa na Fórmula 1 hoje em dia. A gente trabalha, né, os carros, as equipes, elas trabalham com os mesmos componentes durante várias corridas seguidas. Então você precisa cuidar da sobrevivência, literalmente, desses componentes, para você não precisar trocá-los numa hora errada e acabar perdendo posições no grid de largada através de punições. Dependendo de onde você tem que fazer isso, você acaba sendo extremamente prejudicado. Perder 5 posições em Mônaco, por exemplo, acabou o final de semana. Então, os times estão sempre trabalhando essa questão de desempenho versus longevidade. Você quer um motor, você quer componentes que te entreguem o máximo do desempenho possível, mas ao mesmo tempo você não quer que esses componentes tragam problemas. E é por isso que não é algo que a gente está vendo acontecer só agora, já acontece há muito tempo, que os motores têm modos, mapas, e por causa disso você consegue mudar a forma como você os usa de corrida para corrida, de volta para volta. E dependendo de como você mudar a sua configuração, você vai ter mudanças na velocidade e no desempenho da ignição, no fluxo do combustível, no fluxo da energia elétrica da unidade híbrida que vai para a potência do carro. E claro, se você usar esses modos no máximo o tempo inteiro, durante uma corrida que, por exemplo, esteja muito quente, a tendência é que seu carro não vá aguentar e que você vá abandonar a prova. Você que joga o F1 da Codemasters deve estar sabendo disso, né? Então, é por isso que as equipes estão sempre trabalhando com esse modo de forma estratégica. A Mercedes já confirmou que ela tem 3 configurações básicas que a gente sabe, né? Existem várias subconfigurações no meio dessa árvore para as corridas. Então, é um modo que é usado nos treinos livres, um modo que é usado na parte final ou mais sensível da classificação e um modo de corrida. Então a gente já tira o modo festa de ser utilizado, por exemplo, em treinos livres, porque a Mercedes não vai fazer isso mesmo, assim como as outras equipes, né? As equipes clientes também têm o mesmo motor e também utilizam o modo festa uma hora ou outra. Existe uma diferença entre a configuração de motor da Mercedes mesmo e das equipes clientes. Eu pretendo fazer um vídeo sobre isso em breve, mas eu já fiz esse daqui que eu vou deixar linkado. E uma coisa que eu já aprendi é que, por exemplo, a Racing Point, ela tem uma sala dentro da garagem dela que só os mecânicos e os funcionários da Mercedes podem entrar. Ela não tem acesso, porque ela não pode mudar o motor do jeito que ela quer, porque o motor é comprado. E também tem aí segredo industrial, um monte de coisa no meio do caminho, né? Sobra a classificação e a corrida. Para a corrida é um modo que é um pouco
mais... Depende, claro, do ambiente da corrida. Então, por exemplo, se você tem uma corrida num local com ar mais rarefeito, por exemplo, México, Brasil, a tendência é você não usar o motor com tanta violência assim, porque você pode ter problemas, afinal tem menos oxigênio, o ar mais rarefeito. Agora, em corridas mais ao nível do mar, e que, por exemplo, não são tão quentes, que tem uma temperatura mais amena, a tendência é você usar o motor com mais efetividade, né? Buscar mais desempenho desse motor. Então, o que a Mercedes faz? A Mercedes utiliza o modo festa para certos momentos da classificação. É quando o motor ele vai ter mais consumo de combustível, mais fluxo elétrico entrando nele e coisas do tipo. E ao mesmo tempo, toda essa configuração estressa mais o motor, por isso que é usado apenas, por exemplo, em uma volta rápida no Q3, por exemplo. Ah, Sérgio, então quer dizer que a Mercedes não usa o modo festa em corrida? Não é bem isso, eles podem usar sim em certos momentos que também são de uma volta, e tudo depende também do cenário da corrida. Será que os carros da Mercedes estão sendo desafiados por outros carros? Se sim, a tendência, por exemplo, é eles usarem um modo mais potente antes de ir para os boxes e depois que eles saem dos boxes para não perder tanto delta com a parada e aí evitar um undercut de um piloto que está vindo atrás. Também, os pilotos podem usar o modo festa durante uma ultrapassagem, eles precisam ultrapassar o carro rapidamente, então eles usam o modo festa. O exemplo foi o que nós vimos do Bottas fazendo no Stroll na volta 5 do GP da Espanha. Esses modos são sempre testados antes na fábrica de motores da Mercedes em Brixworth. A Mercedes tem duas fábricas, uma que é de chassi, que fica em Brackley, e outra de motores, que fica em Brixworth. Então o motor passa no dinamômetro lá, você tenta simular o que pode acontecer na corrida, diminuir o nível de oxigênio, coisas do tipo, para que você tenha um documento, e esse documento é enviado à equipe, e a equipe faz todas as estratégias e todas as configurações de motor com base nesse documento que vem da fábrica em Brixworth. Então a gente sabe que a Mercedes ganha bastante desempenho com o modo festa, mas a gente não sabe quanto o time ganha, a gente não tem essa informação. Claro que pelo GPS as equipes vão ter, não só a Mercedes, como também as equipes rivais, terão mais informações do que nós temos, mas eles ganham sim desempenho com o modo festa. Sérgio, é algo ilegal? Não que a gente saiba, tá? A Mercedes tem utilizado esse modo, essa configuração de motor, dentro da legalidade pelo que nós sabemos até agora, até porque nenhuma das outras equipes chiou. Parece que a Mercedes tem um motor melhor do que os outros, por questão de mérito. Então, palmas para a Mercedes, não é mesmo? É o contrário do que a Ferrari estava fazendo, provavelmente devido ao acordo secreto lá no início do ano. Mas aí, por questões de esportividade, para tentar deixar a Fórmula 1 um pouco mais parelha nesses próximos 2 anos, lembrando que a gente está passando por uma crise gigante, tanto de saúde quanto de economia, então a Fórmula 1 quer que a categoria fique nivelada ao mesmo tempo que os times não gastem tanto. E se Ferrari, Honda e Renault estivessem buscando o modo festa, eles gastariam mais também numa época que não se pode gastar tanto. Então, por causa disso, segundo a FIA, eles decidiram proibir o modo festa da Mercedes para as próximas corridas. Tem algumas equipes, como a Haas, por exemplo, que acha que isso deve deixar a competição um pouco mais nivelada, principalmente em classificação. A Red Bull, o Verstappen e o Christian Horner já disseram que a tendência é que eles percam de 3 a 4 décimos quando a Mercedes liga o modo festa. Então vai ser muito interessante ver o que vai acontecer no GP da Bélgica. Será que o final do modo festa vai deixar o grid da Fórmula 1 mais parelho? E você acha que é justo isso acontecer? Coloca aqui na caixa de comentários para mim, tudo bem? Não esquece de deixar o like, eu quero mandar um abraço do fundo do coração para você. E se você gosta muito do Boteco F1, considere ser um membro ou um apoiador, os links estão aqui na descrição do vídeo. Você entra no nosso grupo de WhatsApp e ainda recebe o nosso podcast exclusivo. Links na descrição. E como sempre, muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência, e até quinta-feira com mais um vídeo inédito. Até lá e não deixa de se cuidar.